Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje desci para fazer essa aula, essa leitura desse texto de manhã era para ter feito antes de madrugada, mas estava com muito sono. Mas vamos lá passar aqui sobre a parte da defesa do Estado, né? Sobre algumas questões de estado de sítio, estado de defesa, né? E vamos dar uma puladinha direto pro artigo 144, tá? Então hoje nós vamos trabalhar do 136 ao 141 e vamos dar uma puladinha lá pro 144, que é o que está estipulado no próximo concurso lá no edital, né, de Polícia Penal de Minas Gerais, tá? Então vamos lá, começando aqui do estado de defesa, né, e do estado de sítio. Artigo 136. O presidente da República pode ouvir o Conselho de República, o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretado estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por graves e iminentes instabilidades institucionais ou atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. Então, tem alguns pontos importantes nesse artigo aqui, tá? Só para deixar claro, estado de defesa, estado de sítio, geralmente a gente tem já vem na nossa mente que o estado de sítio é uma coisa mais simples, né? É a pessoa ali no sítio, né? Na rede, deitado, né? Seria uma coisa mais branda. E o estado de defesa seria algo mais grave, né? Soldados, guerras. Mas é o contrário, tá? O estado de defesa é algo mais brando que o estado de sítio. O estado de sítio, sim, é algo mais grave. E geralmente o presidente vai decretar estado de guerra ou em outros estados. Geralmente o estado de sítio não, ou o estado de defesa não. Então tem pontos importantes aqui, ó. Que quem que vai decretar esse estado? É o presidente da Câmara? É o presidente do STF? É o ministro da Defesa? Não, é o presidente da República. E aqui está falando o seguinte, ó. O presidente da República pode ouvir o Conselho da República, né? E o Conselho da Defesa Nacional. Está falando que ele pode ouvir. Não significa que ele é obrigado a acatar. Vamos supor que ele escute o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Ambos os dois sejam contra a intervenção. Ele pode decretar estado de defesa de todo jeito, tá? Ele só deve ouvir, mas ele pode ouvir, na verdade, o que está falando aqui. Mas ele não é obrigado a seguir o que eles recomendarem. Outra questão, o estado de defesa, ele é por decreto ou é por lei? Tá bem fácil, ó. Então, se vir uma questão falando assim, ó, de acordo com o artigo 136, o estado de defesa aí vai lá, por meio de lei, por meio de emenda constitucional, por meio de decreto, ele sempre vai ser por meio de decreto. Porque sempre quem vai fazer essas ações é o presidente, e o presidente ele só faz por meio de decreto, tá? Por meio de leis é para o Congresso Nacional. Outro detalhe aqui está falando, ó, estado de defesa, né, para preservar ou prontamente restabelecer, né? Então, preservar, geralmente aconteceu um desastre. Santa Catarina aconteceu um tornado, aconteceu um terremoto, né? Então, é para preservar. Dificilmente o presidente vai entrar em estado de defesa por uma guerra, tá? Estado de guerra é estado de sítio. Estado de defesa é para coisas, como eu falei, menos graves. E prontamente restabelecer, né, a ordem. Vamos supor que o 8 de janeiro, né, que foi a manifestação do pessoal lá, aconteceu isso no Brasil todo, o negócio começasse a virar uma baderna, começasse a tomar proporções de tamanhos catastróficos, ele poderia também, né, decretar estado de defesa prontamente para restabelecer, né, e preservar a ordem. Em locais restritos, né, restritos e determinados, a ordem
pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingido por calamidade ou grande proporção da natureza. Aqui também está falando o seguinte, ó, em local restrito ou determinado, tá? Então vamos supor que aconteça uma manifestação que está tendo grandes proporções em Brasília, tá? Em Brasília, só lembrando. Ou no Distrito Federal, só lembrando. Brasília e Distrito Federal são duas coisas distintas, tá? Então vamos supor que tem uma manifestação que está tomando tamanhos extraordinários, né? Catastróficos aí. O presidente ele pode, né, solicitar para locais restritos e determinados. Não é obrigado ele entrar em estado de defesa pro Brasil todo, não. Pô, se o negócio tá acontecendo lá só em Brasília, por que vai movimentar o Brasil inteiro, tá? Do mesmo jeito vai ser os outros também. E também, vamos supor, se é só em Brasília, não tem por que ele decretar no Distrito Federal todo. Distrito Federal, gente, só falando uma coisa aqui, ó. Passar aqui. Aqui, ó. Só para vocês verem. O que seria o Distrito Federal? Seria toda essa área aqui, ó, demarcada, ó. Não sei se você tá dando para ver, ó. Tá aqui, ó. Passando daqui para cá, passando aqui por cima, ó. Isso é o Distrito Federal. Brasília é só a cidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Vamos ver se ele vai demarcar aqui a cidade aqui. Aqui, ó. Tá vendo ele demarcando aqui a cidade, ó? Nas linhas vermelhas. Então aqui, ó. Brasília é só dentro desse contexto aqui, ó. Até mesmo porque existem outras cidades aqui. E essas outras cidades não são Brasílias, tá? Então, Brasília é só isso que tá aqui dentro desse círculo vermelho. É a cidade. O Distrito Federal é um pouco maior. Então, Distrito Federal e Brasília são coisas diferentes, tá? Só para recapitular aí. Então, beleza. Esse artigo aqui foi um artigo pequenininho, mas que, como vocês puderam ver, aí tem muitos detalhes nele, tá? E a banca pode pegar. Vamos lá para o parágrafo 1º também. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará a área a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentro das seguintes. Isso aqui é o seguinte, né? Ele vai decretar onde que vai ser, né? E dentro da decretação ele vai falar também o que vai ser tomado nesse decreto. Ele fez esse decretou o estado de defesa para quê, né? E aí, dentro dos limites também da lei, né, vai determinar o tempo que vai abranger isso. E dentre as seguintes também vai ter isso aqui, ó. Restrições de direitos. O que vai ser restrito no estado de defesa? Isso aqui é muito importante, tá? Porque os outros do estado de sítio são bem semelhantes. Possivelmente eu aposto que a banca vai tentar, se vir essa questão aqui, ele vai tentar confundir questões do estado de defesa e do estado de sítio. Então, quais são as restrições do estado de direito? Reunião, ainda que exercida no seio da sociedade, mas isso aqui é restrição, tá? Não é suspensão. Então significa o quê? Que certas reuniões vão ficar restritas, vamos supor. Reuniões, cultos, reuniões sindicais, vamos supor, só vai poder haver das 8 da manhã até as 8 da noite. Depois disso, não vai poder ocorrer mais, né? Tão conhecido também como toque de recolher. Reuniões, sigilos de correspondências, né? Isso aí também não pode ser restrito também. Sigilos de comunicação telegráficas e telefônicas. Então, no estado de defesa, é o que vai poder ser pego? Restrição de reuniões e comunicações, né? Sigilo de correspondência e sigilo de comunicações telegráficas e telefônica.
Inciso, na verdade aqui ó, alinear, né? Inciso 2 agora. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então vamos supor, aconteceu um desastre em tal local e você tem uma casa grande. O Estado ele pode chegar amanhã e falar assim, olha, pega suas coisas e vaza, porque nós vamos montar um acampamento de apoio social, apoio à calamidade. E você tem que pegar suas coisas e ir embora, tá? Porque o Estado ele pode se ocupar temporariamente, né? Uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União por coisas. Então vamos supor, eles vão lá, usam essa casa, e aí quando eles saem, né? Eles deixam certas paredes quebradas, riscadas, aí o Estado ele se responsabiliza. Agora, se eles pegaram a sua casa e quando eles saíram, deixaram do mesmo jeito que pegaram, vamos supor que eles nem sequer chegaram a entrar na sua casa, só usaram o quintal. Então eles não têm que pagar nada, tá? É mais ou menos assim. Vamos lá para o parágrafo 2. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Então é o seguinte, aconteceu uma merda, o presidente coloca mais 30 dias, né? Ele vai poder fazer esse decreto por até 30 dias, ele pode fazer menos, não pode fazer por 31, não pode, tá? É só até 30 dias. Ah não, mas a calamidade persiste, então ele pode prorrogar, né? Que aí vai ser mais 30 dias. Pô, deu os 30 dias, não cessou, né? O que se decretou o decreto, né? Vamos supor, a calamidade ainda continua. Então lá na frente nós vamos falar o que ele vai poder se fazer nesse caso, tá? Mas entre aspas, o limite do estado de defesa é só até 60 dias, né? 30 dias prorrogado por mais 30. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, ocorrerão algumas coisas, tá? Então vamos supor, inciso 1º. A prisão do crime contra o Estado, né? A prisão por crimes contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, tá? Facultado ao preso, ó, aqui ó, facultado, não é obrigado ao preso não. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então se vamos supor, a pessoa foi presa ali e ela se assar injustamente presa, na verdade o juiz que vai ter que assar isso, né? E o juiz vai poder relaxar imediatamente, se a prisão não for legal, tá? É o que tá falando bem aqui, ó. Relaxará se não for legal. E também vamos supor que a pessoa se sinta, foi agredida, não só o juiz pode relaxar isso, quanto a pessoa ela ainda não quer fazer corpo de delito para entrar com ação contra o Estado. Ela pode, né? Aqui ó, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito, né, para comprovar que sofreu agressão, etc. Inciso 2º. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. Então ele vai acompanhar, né, a autoridade que prendeu, né, vai acompanhar junto com o acompanhamento, né, da comunicação que a pessoa está presa, tem que ir também já acompanhar a declaração pela autoridade, né, pelo estado físico e mental da pessoa já. Inciso 3º. A prisão ou detenção. Tô demorando demais, né, gente? Vou ler mais rápido aqui. É porque às vezes eu fico querendo falar muito detalhezinho. Inciso 3º. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, né? Salvo quando autoridade autorizada pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário. Então, normal, né? Pessoa presa, né, não vai poder, a prisão e a detenção dela não pode ser superior a 10 dias. Pode ser 10 dias? Pode. Pode ser 11 dias? Não. Porque 11 dias é superior que 10, né? Pode ser 9? Pode.
9 é inferior que 10. Então, não pode ser 10 dias. Em nenhum caso, não. Salvo pela autorização judiciária. Se o juiz falar, não, pode manter, então vai ser preso até mais de 10 dias. Inciso terceiro. É vedada a incomunicabilidade do preso. Então, assim, por mais que esteja em estágio de defesa, meu amigo, não existe isso. Vai ser falado, vai avisar a família, falar, fulano e tal foi preso, está em tal lugar, né? O pessoal é tipo um medo que eles têm, né? Ainda daquela um receio ainda recente daquela questão da ditadura militar. O pessoal fala que muitas pessoas sumiam, não falavam onde tá. Então a Constituição veio trazer isso também, tá? William, e no estado de sítio? Gente, no estado de sítio praticamente pode ser feito qualquer coisa, tá? Mas o que nós temos que levar para a prova? Aqui no artigo da Constituição não fala isso. Então, se vir falando na prova, de acordo com o artigo e a Constituição, tá errado, porque a Constituição não tá falando isso. Por mais que possa, sim, né? Se o texto não tá falando, claramente pode. Então, até mesmo é o princípio da legalidade. Então, vamos lá. Parágrafo 4. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a expectativa justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Pera aí, pessoal, só um momento, rapidão. Onde que eu tava? Que o presidente vai ter que comunicar em até 24 horas, submeter ao ato com a respectiva justificativa ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, isso aqui, pessoal, o presidente ele não vai pedir permissão para entrar em estado de defesa, não. Ele pode entrar em estado de defesa e depois perguntar para os deputados, né, para os senadores, o que vocês acham? Vocês acham que tá legal? E aí depois que, né, eles entrou em estado de defesa, diferente do estado de sítio, o estado de defesa ele pode entrar primeiro, depois perguntar para as câmaras legislativas, né, o que acha. E em até 24 horas, né? Na verdade, ele está falando que até em 24 horas ele vai submeter o ato às respectivas justificações ao Congresso, né? Em até 24 horas ele vai ter que se explicar para as casas, né? Senado e Câmara de Deputados Federais, por que ele fez isso. Que eles vão decidir por maioria absoluta. O que seria a maioria absoluta? É todo mundo votar? Não pode ter ninguém votando contra? Não, não é isso. Maioria absoluta é tipo... É porque muitas vezes tem certas sessões que acontecem na Câmara que, dependendo da quantidade de parlamentares que estão lá, as votações são entendidas como válidas, tá? Mas nem sempre é preciso estar todos os deputados lá, tá? A maioria absoluta que é o seguinte, tem que ter a maioria absoluta dos deputados, tá? Então, vamos supor, nós temos Agora eu não vou saber aqui, mas nós temos Vamos supor que nós... Gente, deixa eu ver aqui quantos deputados nós temos. Rapidão aqui. Pera aí. Ok, nós temos 513. Eu não sei se aumentou, tinha que aumentar, né? Mas temos 513 deputados, tá? Então, a metade de 513 seria ali 256,5, tá? Como não existe meio deputado, tá? Não que a pessoa possa ser não é o caso, não tem como ser um meio deputado, porque aqui é a metade de 513, né? Se fosse 512, era 256, se eu não me engano, então eu posso estar errado aqui. Mas como é 513, então o número absoluto seria 257, tá? Por um voto. Por um voto ganhou? Sim, por um voto. Se fosse por a maioria absoluta, se uma pessoa votar mais, né, e for maioria absoluta, então vai ser, né? E no caso do Senado, né, como é 81 senadores, né, divide 81 por duas vezes, né?
para o meio, vai ser 40,5, né? Como não existe meio deputado, então a maioria absoluta seria 41, tá? Então é isso que ele vem falar aqui, tem que ser a maioria absoluta aí, nas duas casas. Parágrafo, tô enrolando demais, gente, meu Deus do céu. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias, né? Os caras estão de férias lá, volta todo mundo e vamos, até 5 dias vamos resolver essa parada aí. 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contado de seu recebimento, devendo continuar o funcionamento enquanto vigorar o estado de defesa. Então vamos supor, o presidente mandou, justificou em até 24 horas para o Congresso Nacional. Eles têm até 10 dias para apreciar, tá? Depois eles, vamos supor, se for nas férias deles, aí eles só apreciam e vão embora, curtir as férias, negativo, meu amigo. Depois disso, eles vão ficar lá, né, vão continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa, tá? É mais ou menos isso. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então o presidente, o presidente Lula, vamos supor, tô tentando me derrubar aqui, companheiro. Os caras fizeram a manifestação, fez um decreto, vamos supor, 8 de janeiro, fez um decreto para estado de defesa. E aí foi para as casas legislativas, né? E o Senado e a Câmara dos Deputados falaram assim: não, o cara aí tá batendo bom na cabeça, não, negativo, rejeitam o decreto de defesa. Cessa imediatamente todas as ações ali do Estado, né? As ações que eu falo referente ao decreto, né? Cessa imediatamente o estado de defesa. Agora vamos para o estado de sítio, que não tem nada de sítio, na verdade aqui é uma situação grave, tá? Aqui é só em caso de guerra ou calamidades bem graves. Então vamos lá para o artigo 137. O presidente da República, podendo ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, é como eu falei, que nem no outro lá, ele pode ouvir, não significa que ele é obrigado a seguir, tá? Solicitará ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. De acordo, como nós vimos lá no estado de defesa, ele pode entrar e depois se justificar. No estado de sítio não. Ele não pode entrar, antes dele entrar, ele tem que pedir a benção, né, a autorização primeiro para o Congresso Nacional. Vamos supor, Venezuela está invadindo o Brasil para ir lá brigar com a Guiana Francesa ou Guiana Inglesa, sei lá, ou Enguia. Está entrando no Brasil para brigar com Enguia. Aí o presidente pode falar assim: ô Congresso Nacional, os caras estão invadindo aqui, pô. Me autoriza aqui fazer o estado de sítio para reprimir essa injusta agressão de estado estrangeiro, porque os caras estão invadindo aqui, tá? E também porque se o Brasil não fizer nada, ele é considerado como cúmplice também. Então vai ser solicitado nas casas nacionais, né, a Congresso Nacional e a Câmara de Senado, né, e a Câmara de Deputados, e os caras vão falar assim: vice, cara, não, de fato, o Veneza, o Maduro tá ficando doido. Na verdade, hoje nem o Maduro não comanda mais lá, né, porque notícias quentíssimas aqui, ó, o Maduro ele foi preso, tá? Gente, por incrível que pareça, no dia 3, se eu não me engano, dia 3/1, o Trump foi lá buscar ele e foi preso. Mas vamos supor que ele não tivesse sido preso, tá? O Congresso Nacional vai avaliar e vai falar assim: não, de fato, é merda grande. Vamos tentar fazer o possível para não dar merda para nós. Então, o presidente ele vai pedir autorização, tá? O Conselho o Conselho da Defesa e o Conselho da República foi contra. Foda-se, tá nem aí. Ele pode seguir do mesmo jeito. A única autorização que independe aqui é a das casas nacionais, tá? E aí, né, autorizado para o decreto do estado de sítio nos casos de... E não é todo caso que ele vai poder colocar estado de sítio, não. Aqui, o primeiro aqui, ó.
comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Você se lembra naquela parte lá que nós conversamos, que o estado de defesa pode ser por 30 dias, mais prorrogado por 30 dias, que dá o total de 60 dias. Ah, William, é 2 meses. Não é 2 meses, meu amigo. É 60 dias. Você copiou isso que eu tô falando? Copia isso aqui, porque a banca vai te pegar daquele jeito, se você não copiar isso aqui. Copiar que eu tô falando é memorizar isso aqui. É 60 dias. A Constituição fala que é 30 por mais 30, não é 2 meses. Porque tem mês que é 31. Se um mês é 31 e outro for 31, o total vai ser 62. Se um mês for 31 e outro for 30, dá 61. Então não é 2 meses, tá? É 60 dias. E aí, se ainda não reaver a paz social ou nada foi estabelecido, aí o que vai acontecer? Aí vai entrar com o estado de sítio, tá? Aí aqui, ó, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fato que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, se até 60 dias não forem resolvidos em estado de defesa, o presidente pode decretar estado de sítio, tá? Lembre que é só nessas duas situações que pode vir estado de sítio, tá? E aqui o outro aqui, ele pode ser prorrogado por mais 30 dias. E no estado de sítio aqui, quando sair do estado de defesa para o estado de sítio, o presidente pode ficar prorrogando à vontade, tá? Por mais 30, por mais 30, por mais 30, por mais 30, até acabar. Outra questão que o presidente também vai poder solicitar estado de sítio é isso aqui, ó. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, tá? Então é aquela questão, os caras estão invadindo aqui o Brasil, cara. Portugal está invadindo o Brasil de novo aqui para retomar. Quer tomar o Brasil para Portugal de novo. O presidente ele pode, né, decretar, né, declaração de estado de guerra, né? Estado de guerra é a mesma coisa de estado de sítio? Não. Estado de sítio você pode declarar guerra, tá? Mas não existe estado de guerra ou estado de, tipo assim, quando o presidente responde uma agressão armada, ele está em estado de sítio, estado de defesa, estado de guerra, estado de agressão armada estrangeira, não existe, tá? Essa declaração de estado de guerra e de agressão armada estrangeira estão dentro de estado de sítio, tá? E esse daqui não tem tempo determinado, até mesmo porque você não sabe quando a guerra vai acabar, tá? Então assim, declarou guerra, pronto, meu amigo. Até enquanto não acabar a guerra, os caras estão ali. E outra, essa aqui também não tem exatamente certas medidas que ele pode tomar, tá? É como eu falei, de acordo com a jurisprudência, ele pode tomar qualquer medida que ele quiser aqui, restringir, prender, porque um estado de guerra é uma coisa mais grave, tá? Falando aqui, estado de guerra, se for os outros aqui, ó, comoção, repercussão nacional, aí não, tem todas as cautelas lá que ele pode tomar, que eu vou falar aqui mais na frente. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinados do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, tá? Então é a mesma situação, né? Se ele decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, né, vai ter que explicar os motivos lá pro Congresso Nacional. Lembrando que estado de guerra, né, pode se manter até o tempo que ainda continuar em guerra. Vamos lá para o artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Aqui, ó, tá ficando suspensa. Naquele outro lá estava restrito. O que seria restrito? Só pode ter reunião, né, das 8 da manhã até as 8 da noite. Aqui suspensa, ela não pode ter nada, né? Vamos supor, numa pandemia, foram suspensas. Não podia ter reunião em momento nenhum, tá?
Então é mais ou menos aqui. Constitucionais que ficarão suspensos e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então depende da situação. É o que? Uma guerra? Decretei, vai ficar suspenso isso e isso. Essa pessoa aqui vai ficar responsável, o coronel tal vai ficar responsável pelas medidas e essas medidas vão ser aplicadas ali no âmbito do Rio Grande do Sul. Porque ele não é, quando ele entra em estado de sítio, não é obrigado a ele entrar com o Brasil todo, não. Vamos voltar aqui no mapa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos supor que o Uruguai entra em guerra com o Brasil. Não é obrigado o presidente colocar estado de sítio, todas essas restrições para o Brasil todo, não. Ele pode colocar aqui só no Rio Grande do Sul, ó. Por quê? Porque para o Uruguai chegar no Brasil, ele tem que passar pelo Rio Grande do Sul. Ah, mas e se ele dar a volta aqui por cima? Se ele dar a volta aqui por cima, amigo, ele vai estar fazendo merda, né? Porque primeiro, ele vai estar invadindo a Argentina. Aí, meu amigo, ele vai arrumar briga com dois países diferentes. Vai arrumar briga com o Brasil e com a Argentina. Então, e se ele pegar aqui por cima? Então ele tá lascado, porque ele vai arrumar uma briga com o Brasil, com a Argentina e com o Paraguai. Então, meu amigo, é briga. Então, literalmente, para eles chegar no Brasil, eles têm que passar pelo Rio Grande do Sul, tá? Concorda ou sem corda? Então, o presidente ele não é obrigado a decretar estado de sítio no Brasil todo, não. Dependendo da situação, né? Como aqui, ó. Vamos supor, o Paraguai tem conexões com o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Pronto, o presidente ele só pode decretar estado de sítio nesses dois estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ah, mas eles podem chegar aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles podem, mas eles vão estar invadindo a Argentina. É coerente, como que eu posso falar? Seria lógico você tá brigando com o Brasil, com um país e, entre aspas, agredir, né, fisicamente a fronteira de outro país, sendo que você pode apanhar de dois ao mesmo tempo. É melhor apanhar de um do que de dois, né? Então, é mais ou menos essa lógica que o presidente ele pode decretar em certas regiões específicas, tá? Não necessariamente tem que ser a partir do momento que o presidente decreta estado de sítio, obrigatoriamente o Brasil todo, né, se torna estado de sítio. Tem alguma coisa mais para falar aqui? Será? Deixa eu ver. Execução, as garantias constitucionais ficarão suspensas depois de publicação. O presidente designará. É isso aí, ó. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior do inciso 2, tá? Podendo ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada. Tem aquela questão, tá? Como eu falei aqui, ó. Comoção social, repercussão nacional, essas coisas aqui, 30 dias. Ele pode prorrogar à vontade por 30 dias. Agora, do inciso 2, que é a declaração de guerra, ó, inciso 2 do artigo 37, é o que ele fala aqui, ó. Do inciso 2, pode ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada. Eu sei que você pensou que eu estava mentindo, né? Você fala que a guerra pode permanecer por todo o tempo, mas no parágrafo único estava falando assim: o presidente da República solicita autorização para decretar o estado de sítio e prorrogado, ou a sua prorrogação, ou seja, se era prorrogado, né, tinha tempo determinado. E tem de fato, né, no caso do inciso 1, já do caso do inciso 2, que é a declaração de guerra não, né, por todo o tempo que demorar a agressão ao Brasil, né, o estado de guerra ou agressão ou a agressão armada estrangeira, né, pode-se perdurar o decreto, tá, de estado de sítio.
Joia, joia. Vamos lá, voltar aqui pro artigo, parágrafo 2, na verdade. Parágrafo 2. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Vamos ver se você prestou atenção aqui. Detalhes. Pergunta número 1. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que, se o presidente decretar estado de sítio em recesso parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados Federais poderá solicitar uma reunião imediata? Errado, tá? Errado. Por quê? Porque aqui no artigo fala o seguinte, ó. A autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado. William, mas na prática isso não faz diferença. Se faz ou não faz, eu não sei. O que eu sei é que a Constituição fala que é o presidente do Senado, né? Então, o presidente do Senado, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional, né? Vai convocar as duas casas, o Congresso Nacional, para se reunir dentro dos 5 dias. De 5 dias, não é 10 dias, não é 7, é 5 dias. Ou nem uma semana, é 5. A fim de apreciar o ato, né? Apreciar o ato. Então, ele pode convocar, né? Ele vai convocar o Congresso Nacional durante isso. Por quê? Porque senão fica fácil. Vamos supor que o presidente queira dar o golpe, e aí os deputados não têm obrigação de voltar das suas férias. Aí muitas vezes o presidente espera chegar as férias dele. Quando dá 2 dias de férias, os caras vão passar 30 dias fora. No primeiro dia de férias dele, que todo mundo já foi embora, ele decreta estado de sítio, porque eles só vão poder apreciar quando voltarem das suas férias, ou seja, daqui a mais de 30 dias. Então, né, ele tem essas peculiaridades aqui de solicitar, né, reunião urgente. O presidente do Senado em até 5 dias, né? E outra, só um detalhezinho, né? Não é para derrubar o decreto, não, é apreciar o ato, né? O decreto. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Entrei de férias ontem. Já fiz as minhas reservas nas ilhas do Caribe. Ia fazer uma excursão ia fazer uma excursão ali nas ilhas do Caribe, ia até a Europa e, meu amigo, lamento, mas aconteceu essa merda aqui, vai ter que voltar e trabalhar até quando acabar. Mas quando que vai acabar? Não sei, né? É obrigação sua, é uma coisa grave e o Estado necessita, né? Digamos que isso aqui, o legislador, ele pensou o seguinte: vamos supor que tem um pai. Aí vamos supor que você está indo viajar com sua família, você e sua mulher, e sua mãe e seu pai, né? Vamos supor que é uma pessoa normal, você está indo viajar para a Europa. Já comprou passagem, já comprou tudo, está indo você e sua namorada, e você vai viajar amanhã, tá? Hoje chega a notícia que aconteceu um acidente com seu pai, sua mãe e seu irmão, que estão no hospital. Você vai? Eu não quero fazer juízo de valor, não. William, eu ia. Não, ok. Eu não estou dizendo que é errado ou não, tá? Estou dizendo que no caso aqui, do legislador, é uma obrigação, né? Você tá presente por ser uma questão delicada. Tá bom, vou ficar. Mas quando que eles vão melhorar? Não sabe, né? Não sabe. É mais ou menos essa foi a mente do legislador, tá? Artigo 39. Na verdade, artigo 139, tá? Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 37, inciso 1, ou seja, qual é o artigo 37, inciso 1? Comoção e repercussão social, tá? Só poderá ser tomadas
contra as pessoas as seguintes medidas. Então, se for no caso de calamidade, né, comoção social, só vai poder tomar essas medidas aqui, ó. Primeiro, obrigação de permanência em local determinado. Vamos supor, uma pandemia. Segundo, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. As pessoas que foram presas no estado de sítio, estado de sítio, elas não vão para prisão comum, gente. Elas vão ficar em um edifício separado. Pô, você foi preso. Vamos supor que no caso de uma pandemia, pandemia não, porque é foda, né? Porque a pessoa, quanto mais gente possível de ter vírus, mas 8 de janeiro, as pessoas tinham que ser presas em edifícios separados ali, né? Vamos supor se fosse um estado de sítio, né? Não é porque a pessoa é suspeita, ela vai pro presídio com pessoas acusadas ou condenadas por crimes comuns, tá? Aqui tem que ser num local separado só para essas pessoas. Inciso terceiro, restrição relativas à inviolabilidade. Restrições relativas à inviolabilidade. Não é total não, né? Não é total não, é só relativas. Dependendo do que eles acham que pode ou não, eles analisam. A inviolabilidade das correspondências ou sigilo das comunicações e prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e telecomunicação na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, é aquela questão que eu falei, suspensão, aqui não pode se reunir de nenhum jeito, tá? Diferente de restrição. Suspensão e restrição são coisas diferentes. É que nem você, vamos supor, você está na sua escola, você foi restrito de merendar 2 vezes, pô, te restringi, tu tava tentando demais na cantina e te restringiram a você não ir mais na cantina. Você pode ir na escola, tá? Você não pode ir na cantina. Diferente de suspensão. Porra, eu recebi uma suspensão na escola. Aí você não vai pra escola. Graças a Deus eu nunca fui suspenso. Só burro, né? Burro eu fui demais, mas suspenso não. Inciso quinto. Busca e apreciação em domicílio, né? Então ele pode entrar em domicílio que quiser, fazer busca e apreensão, né? Aqui não está falando nem mandado judicial. Pode entrar em qualquer domicílio, fazer busca e apreensão que eles quiserem, tá? Inciso sexto. Intervenção nas empresas de serviço público. Ok, normal. Isso aqui não precisa falar muito não. Inciso sétimo. Requisição de bens. É aquela situação, né? Aconteceu uma merda aqui. Vamos supor, um alagamento. De imediato a autoridade ele pode ir lá, não, tem uma empresa aqui que tem 10 retroescavadeiras, 10 caçamba, eles podem ir lá fazer a requisição desses bens. Não, nós precisamos desses bens imediato para fazer certa ação aqui. E o dono tem que dar, não falar assim, beleza, o aluguel é tantos por hora, meu amigo, me dá logo, é mais ou menos assim, tá? Dando um exemplo aqui, não que seja estado de sítio, mas vamos supor, quando acontece um acidente de avião, vamos supor no meio de uma mata, dependendo do tipo da mata, o pessoal ele faz a requisição de fazenda. Vamos supor, chega a equipe militar em certa fazenda lá, o avião caiu a tantos quilômetros daqui, então vamos supor, eles fazem uma base lá nessa fazenda, vem o pessoal da defesa civil, o exército, todo o pessoal ali da questão da perícia, etc., e vão lá, e eles entram na fazenda, faz um acampamento ali para se reunir, para começar a buscar os corpos e coisas do avião. E pronto, o dono da fazenda não pode falar assim, não, aqui vocês não vão entrar não. Negativo, eles fazem a requisição e vão entrar sim, vão fazer lá, porque é uma questão, né, que precisa, o avião caiu aí dentro, então nós vamos entrar aí dentro. Mas é mais perto de outra fazenda, então eles vão entrar onde for necessário. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamento de parlamentar efetuada em suas câmaras legislativas, desde que liberado pela respectiva mesa.
O inciso terceiro aqui, a gente está falando que é a restrição inviolável de correspondência, de comunicação, né, de informação, de liberdade de imprensa, rádio, telecomunicação, etc. Isso inclui várias emissoras de TV e etc. Menos o pronunciamento parlamentar, né, das casas federais. Aqui não está falando de estado também não, né? Do mesmo jeito que essas medidas não são tomadas pelo presidente do executivo estadual, nem municipal. Aqui é só o presidente. Então, todas essas medidas, essa medida aqui do inciso terceiro de restrição relativa à informação, à comunicação, não vai se aplicar a deputados e nem a senadores, desde que, né, liberado pelas suas respectivas mesas, pelos seus presidentes. Artigo, estamos acabando, gente. 2 artiguinhos aqui rapidão agora. Nossa, demorei quase 1 hora para falar uma coisa rápida dessa. Então eu vou pular para o artigo 45, né? Agora que eu me lembrei. Vamos lá, artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvindo os líderes partidários, designará a comissão proposta de 5 de seus membros para acompanhar a fiscalização e execução das medidas referidas no estado de defesa e no estado de sítio. Então vamos supor, né, dependendo da situação lá, a mesa do Congresso Nacional, né, vai designar lá, né, 5 pessoas para estar acompanhando, ver se as coisas estão sendo certinhas, se não está havendo arbitrariedade. Vamos supor, presidente tal tomou tal medida, mas só que só está pegando rigidez com seus adversários políticos, né? Não é o caso que se propõe esses decretos aqui. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Então, vamos supor, tá em estado de defesa. Meu amigo, não, eu sou soldado do exército, tô metendo porrada aqui em todo mundo. Beleza, enquanto você estiver em estado de sítio, ok. Você pode até não ser punido, mas depois que acabar o estado de sítio, ó, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos, né, pelos crimes cometidos por seus agentes ou por seus executores ou agentes. Então, depois que acabou isso aí, meu amigo, você vai responder, né, pelo que você fez, pelos crimes que você fez enquanto estava esses estados aí. Parágrafo único. Logo que cessa o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional com especificações e justificações das providências adotadas com a relação nominal dos atingidos e indicados das restrições aplicadas. Então é no final de tudo, né? No final de tudo o presidente lá vai fazer o resumo. Ó, gente, eu fiz esse estado aqui, nós conseguimos fazer isso aqui, essas pessoas aqui foram presas por isso. É mais ou menos ali a explicação, ali, o relatório final dele ali, tá? Nesse daqui também eu não falei isso aqui, ó, também, ó. É porque eu falei do pessoal que vai ser responsabilizado depois que acabar o estado de sítio. Mas aqui tá a questão, ó, cessado o estado de defesa ou de sítio, né? Imediatamente também acaba seus efeitos, né? Vamos supor, o presidente decretou 30 dias. Se hoje é o último dia, hoje é dia 30, até o momento ele não decretou nenhuma prorrogação, a partir de amanhã acaba todos os efeitos. Ah, mas hoje, 5 horas da tarde, hoje 8 da noite ele prorrogou, continua. Se ele não continuar, né, digamos que aqui o caso, a inércia do presidente, se até agora falou que era 30 dias, até agora ninguém falou que ia prorrogar nem nada, então acabou, tá? A não ser no estado de guerra. No estado de guerra tem que falar, ó, gente, começamos a guerra. Ó, gente, acabamos a guerra. É mais ou menos isso, tá? Então vamos pular aqui pro artigo 144. Que agora aqui vai falar agora sobre... É uma questão... Eu não sei, deixa eu ver se eu divido isso aqui. Eu vou dividir, gente, porque... né, são coisas que não tem muito nexo. Então muitas vezes a pessoa queira assistir só o estado de sítio e não queira assistir as pessoas lá
agente de defesa pública ou de segurança pública, então, né, não tem por que eles assistir aqui. Então vamos parar por aqui, né, e vamos continuar a aula sobre os agentes de segurança pública, tá? Quem são os agentes de segurança pública? Agente portuário faz parte da segurança pública? Guarda municipal é polícia ou não é polícia? Hein? Polícia penal, agente penitenciário, eles são o quê? São polícia, não são polícia? Então vamos comentar isso aí no próximo artigo, tá? Tchau, tchau, obrigado, ótimos estudos.